E aí, já pararam para pensar que uma planta é tipo duas coisas ao mesmo tempo? Ela é uma fábrica, que produz o próprio combustível, e também uma usina de força, que queima esse mesmo combustível para ter energia. Pois é, hoje a gente vai desvendar essa dualidade incrível que, no fim das contas, sustenta a vida no planeta. Essa aqui é a pergunta-chave. Quer dizer, a fotossíntese cria o alimento, beleza. Mas isso é só metade da história. Como é que uma planta consegue sobreviver à noite? Ou como ela usa a energia que acabou de criar? A resposta, gente, está em dois processos que são opostos, mas que andam de mãos dadas, perfeitamente sincronizados. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o metabolismo de uma planta, a gente tem que pensar nessa dinâmica, construir versus quebrar. De um lado, uma fábrica movida à energia solar, montando blocos de energia. Do outro, uma usina de força quebrando esses mesmíssimos blocos para manter tudo funcionando. Olha, essa imagem aqui resume perfeitamente os dois lados da moeda. De um lado, a gente tem a fotossíntese, que é o processo de construção. Ela pega a luz do sol, CO2 e água e, com isso, fabrica açúcar, que é basicamente energia armazenada. Do outro lado, a respiração celular faz exatamente o contrário. Ela quebra esse açúcar para liberar energia guardada. Essa energia liberada se chama ATP e é tipo a moeda que é a energia da célula. E ó, um detalhe importantíssimo, a respiração acontece o tempo todo, viu? Com ou sem luz. Vamos começar então pela fábrica. A fotossíntese é, na essência, o grande portal de entrada de energia para toda a vida na Terra. É aqui que a mágica solar acontece de verdade. De um jeito bem direto, a fotossíntese captura a energia do Sol e, literalmente, aprisiona ela dentro de ligações químicas. É um processo onde a água perde elétrons e libera oxigênio, enquanto o dióxido de carbono ganha esses elétrons para virar açúcar, ou seja, carboidratos. Aqui a gente vê a primeira etapa, a famosa fase clara ou fotoquímica. Eu sei, parece um esquema super complicado, mas a ideia por trás é até que simples. A luz do sol bate na planta e dá energia para quebrar as moléculas de água. Isso libera elétrons que, agora superenergizados, viajam por esse circuito que a gente está vendo. No final do caminho, eles ajudam a criar duas moléculas que são cruciais, o ATP, que é energia pura, e o NDPH, que funciona como uma bateria carregada de elétrons. Certo! Com a energia e os elétrons prontos, a planta entra na segunda fase, a fase bioquímica, com o ciclo de Kelvin. É aqui que o CO2 que veio do ar é finalmente transformado em açúcar, usando aquele ATP e NDPH da fase anterior. E pronto, a fábrica solar produziu suas barrinhas de energia. Ah, chegamos na grande questão. A gente ouve tanto falar do ciclo de Krebs nas aulas de biologia, né? E quase sempre junto com o assunto de fotossíntese. Mas será que ele faz parte dessa fábrica de açúcar? Bom, a resposta pode surpreender muita gente. Então vamos mudar o foco agora. Vamos para a usina de força. Acontece que o ciclo de Krebs não tem nada a ver com a fotossíntese. Ele pertence, na verdade, ao processo de respiração celular. É aqui que o açúcar, aquele produto final da fábrica, vai ser consumido. A palavra-chave aqui é controle. A planta não pode simplesmente explodir o açúcar de uma vez só. A respiração é um processo super elegante, controlado, que vai desmontando as moléculas de açúcar passo a passo. Tudo para extrair energia do jeito mais eficiente possível, de dia e de noite, garantindo que a planta sobreviva e cresça. E bem no coração dessa usina de força, a gente encontra ele, o ciclo do ácido tricarboxílico, ou, como todo mundo conhece, o ciclo de Krebs. Olha, isso que está na tela é fundamental. A localização. Enquanto a fotossíntese rola lá nos cloroplastos, o ciclo de Krebs acontece aqui, ó, na mitocôndria. E para ele começar, o açúcar, a glicose, primeiro é quebrada numa molécula menor, o piruvato. Aí esse piruvato viaja para dentro da mitocôndria e é lá que a mágica da usina realmente começa. Vamos seguir o fluxo do ciclo. Uma molécula chamada acetil-CoA, que veio daquele açúcar que a planta produziu, entra no ciclo. A partir de aí, é uma série de reações químicas que vão quebrando essa molécula, etapa por etapa, liberando dióxido de carbono no processo. Mas o mais importante é que, a cada passo, elétrons cheios de energia são capturados. No final, a molécula que começou o ciclo é recriada, e aí o ciclo está pronto para começar tudo de novo. Então, o que a gente ganha a cada volta completa desse ciclo? Bom, a gente ganha um pouquinho de ATP direto, sim, mas o prêmio principal mesmo são as moléculas de NADH e FADH2. Pensa nelas como se fossem umas baterias portáteis, uns power banks totalmente carregados.
Essas baterias vão levar toda essa energia para a etapa final da respiração, onde elas finalmente serão descarregadas para produzir uma quantidade gigantesca de ATP. E essa é a energia que a planta usa para viver. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. A gente viu a fábrica e a usina de força trabalhando, cada uma na sua. Só que a verdadeira beleza disso tudo está em como elas se complementam, como uma depende da outra. E esse mapa aqui mostra uma coisa incrível. O ciclo de Krebs não serve só para quebrar coisas e gerar energia. Os compostos que aparecem no meio do ciclo são, na verdade, pontos de partida para construir um monte de outras moléculas essenciais, tipo aminoácidos, proteínas, até clorofilas. É como se fosse um grande centro de distribuição do metabolismo. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A fotossíntese fornece as unidades orgânicas, a matéria-prima, e a respiração libera a energia guardada nelas de forma controlada. Uma cria, a outra usa essa matéria-prima não só para gerar energia, mas para construir e manter a própria planta. Fica aí a reflexão. Essa dança entre criar e consumir, entre guardar e liberar, é um dos princípios mais fundamentais da vida. Uma fábrica e uma usina de força, tudo dentro de uma única folha. Isso faz a gente pensar que outros balanços perfeitos como esse governam o nosso mundo natural, né?